A gente chega aqui então já para falar sobre esse momento de decisão com vocês e eu quero já chegar com as aspas do Davi Luiz, né? Davi Luiz que falou o seguinte: acho que é uma rivalidade muito saudável, né? O Davi Luiz, que é um cara que sempre se manifesta nesses momentos, né? Criada pelo sucesso de ambas as equipes nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tem uma leve vantagem, o Flamengo tem 2 Supercopas a mais que o Palmeiras, nós tem uma Recopa para cada lado, uma Copa do Brasil para cada lado, 2 Libertadores para cada lado, 2 Brasileiros para cada lado, então há um equilíbrio, né? O Flamengo tem aí a chance de ter uma Recopa a mais, porque vai disputar ainda, o Palmeiras perdeu uma e ganhou outra, né? O Flamengo ganhou uma e pode ganhar a outra, e o Flamengo tem 2 Supercopas a mais. O Flamengo, inclusive, ganhou uma do Palmeiras em 2020, né? Então a gente traz aí o Davi Luiz falando isso, né? Que as 2 equipes que brigam pelos maiores títulos do continente ganham, né? Acho que a rivalidade ajudou os 2 times a crescerem. O Palmeiras incita o Flamengo e nós incitamos o Palmeiras. É uma realidade, né, gente? Os caras podem querer zoar, a gente pode querer zoar, mas um clube vai puxando o outro, né? Flamengo e Palmeiras engoliram todo mundo. Ambas as equipes estão constantemente tentando melhorar. E, cara, concordo demais. Concorda? Comenta aqui no comentário. E é sempre um jogo muito duro. O Palmeiras tem uma qualidade e um ótimo treinador, o Abel Ferreira. Sabemos que ele tem uma ótima equipe e estamos nos preparando da melhor forma possível. Espero realmente que possamos ganhar. Foi o que falou aí o Davi Luiz, né, que fará a dupla de zaga, provavelmente, a gente não pode nunca cravar o time, né, mas que fará provavelmente a dupla de zaga com o Léo Pereira nesse duelo decisivo das 16h30. Daqui a pouquinho, né, eu vou estar chegando lá em Lisboa e vou acompanhar com a galera da Embaixada Fla Portugal. O jogo vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. A gente também, eu já vou voltar a falar sobre Flamengo e Palmeiras, porque eu queria falar aqui sobre a cobrança, né, do Renato, o jornalista Renato Maurício Prado fez uma cobrança ao vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, ele cobrando aí que o Flamengo iria contratar, né? O Braz falou inclusive no nosso podcast, no Pod Papa, ele falou que o Flamengo ia contratar um jogador de nível mundial, muito acima da média. Ele falou assim, ó: o Flamengo decide a Supercopa do Brasil amanhã com um timaço, mas não custa lembrar que o Marcos Braz prometeu 3 reforços, sendo um deles fora do normal. E aí, cara, é uma coisa que a gente já falou, inclusive, com relação aos reforços, né? Eu acredito, tá, o Renato, até vou falar diretamente para você, o Renato Maurício Prado, que o Gerson esse jogador, é uma das maiores contratações do mundo nesse momento. Na Europa, principalmente, estaria no top 5 aí das contratações recentes. Então, foi o Gerson para o Flamengo, um jogador que já chega sendo titular, um jogador que não sabe, que não sente o peso da camisa, eu tenho que defender. Essa contratação do Gerson é sim uma contratação a nível mundial e ele tinha mercado na Europa. São Paulo queria ele lá no Sevilha, tá? Então ele fala que que até agora trouxe somente o Gerson, ótimo com a saída do João Gomes. Mas olha só, agora tem dinheiro em caixa para contratar e o Flamengo já bateu todas as metas e está sobrando dinheiro. Mas não é só isso não, o Flamengo, você está esquecendo, Renato, que o Flamengo contratou o Ayrton Lucas, né, em definitivo, não era do Flamengo. O Flamengo contratou o Varela, em definitivo. O Flamengo renovou com o Léo Pereira, renovou com o Pedro, né, colocou aí mais grana de salário. O Flamengo deve renovar com o Gabigol, com o Everton Ribeiro e ainda contratou o Rossi, né, que vai se apresentar só 1º de julho. Então, foi uma janela de ajuste. E eu acredito que se a gente contar as 4, 5 contratações que o Braz falava, está perto de completar isso aí. Se já não completou. Varela, Ayrton Lucas, porque apesar que eles estavam aqui emprestados, foram contratações. Varela, Ayrton Lucas, o Rossi e o Gerson. São 4. Vendeu um, deve trazer mais uns 2, tá? Então, acaba que, sem querer ficar passando pano, mas pô, o Flamengo contratou muito bem e vendeu bem o João Gomes, né? Depois de tudo que aconteceu, o João Textor acabou ajudando, o Flamengo vendeu bem o João Gomes, né? Então, ele fala também ele faz essa cobrança, né, que ele queria saber qual seria esse jogador aí a nível mundial. E aí, nessa daí eu tenho que concordar que o Flamengo fez está fazendo uma janela com menos contratações, mas ajustes o Flamengo fez, né?
renovações, contratação de jogador que estava emprestado e que sairia. Isso é contratação também, é uma janela de ajuste. A gente também tem aí uma matéria interessante do TNT Esportes falando que Flamengo e Palmeiras, a diferença, né, entre os investimentos de Flamengo e Palmeiras, aí aqui fala que o Palmeiras ainda não anunciou a chegada de reforços para a temporada de 2023, já o Flamengo, né, gastou aí 16 milhões de euros, 88,3 na contratação do Gerson, Agustin Rossi também, que chega do River Plate, Ayrton Lucas, como eu falei, os jogadores que eu já falei aqui ainda agora. Então o Flamengo nessa daí vai dando de goleada, Flamengo se reforçando aí para a temporada 2023. O Palmeiras ainda não anunciou esses reforços, né? Então a gente sabe que é um momento aí que o Flamengo vem com essa vantagem, né? Porque eu falo que o Abel Ferreira tem a vantagem de jogar com esse mesmo time já há muito tempo, de conhecer todos os seus atletas, e o Vitor Pereira acabou de chegar, está ainda numa fase de preparação. Trazer que a negociação do João Gomes quase dobrou a meta do Flamengo com vendas em 2023, né? E isso dá uma tranquilidade, né? O Flamengo tinha expectativa de arrecadar 61,4 milhões e já chega a 115 milhões em vendas. Então o Flamengo vai com certeza, né? Olha só, teve João Gomes 103,8 milhões, Ramon 5,7 milhões, porque o Nova Iguaçu ficou com uma parte, o Tuller 5,3 milhões, né? Então o Flamengo ainda tem possibilidades, né? Tem o Matheus França, que já falaram que não vão vender pelo que estão querendo pagar. O Flamengo valoriza demais o jogador, tem interesse numa série de garotos da base. O próprio Lohan já está gerando interesse aí nas equipes de fora, né? O Hugo Souza que pode sair ainda, então o Flamengo ainda pode fazer aí uma grana boa, né? Chegar aí na casa dos 180, 200 milhões em vendas esse ano e superar em muito a meta. E aí o Flamengo tem caixa para ir ao mercado. A gente tem aí a Globo Sport TV transmitindo essa decisão de hoje às 4h30, mas eles definiram os narradores também para o Mundial de Clubes com Flamengo e Real. A gente tem a Supercopa hoje às 4h30 da tarde, mas a Rede Globo também vai transmitir o Mundial de Clubes junto com a Sport TV e eles já definiram os narradores, tá? A gente tem aqui a informação de que sabe de quem? Pois é, Luiz Roberto vai comandar a transmissão da Rede Globo, né? E no Sport TV o locutor será Gustavo Villani, né? Informação aí do portal Notícias da TV. Cara, eu adoro o Luiz Roberto, né? Achei ele um baita de um narrador. Sou fã dele, do João Guilherme, que a gente entrevistou. Até gostaria de entrevistar o Luiz Roberto também no nosso podcast, né? Olha, Júnior, Roger Flores vão acompanhar Luiz Roberto, tá? Ricardinho e Lédio Carmona, também adoro o Lédio, cara, gente boa demais, né? Excelente profissional, serão os comentaristas do Sport TV, né? Que é a competição que acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, né? O Flamengo e Real Madrid já classificados diretamente para a semifinal, dias 7 e 8. O Flamengo joga dia 7 e o Real Madrid dia 8. E já que a gente está falando de Mundial de Clubes, a gente teve o Davi Luiz também falando sobre a questão do Mundial, tá? Espero realmente que sim, que o Flamengo quebre a sequência. Primeiro, no entanto, temos uma semifinal que vai ser muito difícil, né? Não temos dúvidas quanto a isso. As equipes de fora da Europa e da América do Sul estão ficando cada vez melhores, incluindo o próprio Flamengo, Palmeiras. Por isso estamos nos preparando o melhor que podemos e levando esse desafio, né, muito a sério. Aí a final será ainda mais complicada, mas vamos dar o melhor de nós em tudo, né? Ele entrevista aí para o site da FIFA. Aí ele fala do Real Madrid. Isso ele falou do desafio de trazer um título para a América do Sul, que há muito tempo não acontece. A matéria acho que fala aqui desde 2012, né? Desde 2012, né? Então ele fala aqui, ó, o Real é um dos melhores times do mundo, com um dos melhores treinadores do planeta, sem dúvidas, eles são os favoritos. Eles têm favoritismo em qualquer competição que disputam por causa da história do time. Do know-how que possuem pelos jogadores completos e qualificados que também têm.
Mas no futebol qualquer coisa pode acontecer. Vimos isso de novo na Copa do Mundo com partidas decididas nos mínimos detalhes. Estamos tentando preparar nossas melhores armas da melhor forma possível para que possamos chegar na competição preparados para qualquer tipo de situação que aparecer, tá? Então, o Davi Luiz aí dando favoritismo aí ao Real Madrid, mas deixando claro que no futebol tudo pode acontecer.